A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Vamos dar sequência no nosso estudo de Sermão do Monte. Estamos ainda no capítulo de número 5. E hoje nós vamos dar sequência a partir do versículo de número 17. O nosso estudo de hoje é a partir do versículo 17 até o versículo de número 20. Nós já falamos sobre as bem-aventuranças, nós já falamos sobre que os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Agora Jesus, ele vai entrar no assunto da lei, do cumprimento da lei, dos profetas. O texto é longo, então nós vamos assim, dividindo o texto, pegando em partes e comentando um pouquinho sobre cada assunto. A palavra correta é essa mesmo, comentando um pouco sobre cada assunto. Não é estudo aprofundado, mas é apenas para nós termos a ideia daquilo que Jesus quis nos dizer, tá bom? Então vamos lá, se você puder, pegue sua Bíblia, Mateus capítulo de número 5, versículo 17, 18, 19 e 20. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passe, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus, ele começa o Sermão do Monte, no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças. Olha, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados. E aí Jesus vai falando os padrões do reino de Deus, né? Ele vai falando. Depois ele diz, a partir do versículo 13 ao 16, ele vai dizer: vós sois. No versículo 14, vós sois. Então ele está falando aqueles a quem estavam ouvindo, vocês, vós, né? Ou aqueles que querem ser bem-aventurados. Agora, a partir do versículo de número 17, ele muda, né? Não está falando vocês, aqueles que querem, vós sois. Ele diz: não cuideis que vim. Agora ele vai se voltar para ele, né? Ele vai se voltar para ele. Obviamente, aqui, ele se volta para ele dentro do Sermão do Monte, e nós vamos ver o porquê está no versículo de número 20, que ele vai falar: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Ele está falando agora, ele vai fazer uma comparação aos religiosos daquela época, porque Jesus aparece. E aqueles religiosos, principalmente os fariseus e os escribas, quem eram os fariseus e quem eram os escribas? Os fariseus eram um grupo dentro dos judeus, que o fariseu quer dizer separado, que eles se viam como os mais santos, os separados, os intocáveis, né? Olha, nós somos fariseus, nós somos os cumpridores da lei, nós preservamos pela lei. De fato, eles conheciam a lei. Os fariseus conheciam as leis. Mas o problema do fariseu não era tanto com a lei. O problema do fariseu é que tinha a lei e eles criavam todo um mecanismo para cumprir aquela lei. E esse mecanismo dificultava de cumprir a lei. Então eles faziam algo que nem eles mesmos conseguiam cumprir, né? Fora isso, os fariseus tinham o seu lado exterior, externo, uma aparência.
Eles queriam que todos vissem que eles eram do reino, que eles cumpriam a lei, e queriam, hoje se nós fôssemos falar nos nossos dias, nós queriam curtidas, né? Queriam ser curtidos, queriam ser aplaudidos, queriam ser vistos, né? Eles faziam algo de fora para fora, né? Algo de fora para fora. E o reino de Deus é de dentro para fora. E tinham os escribas. Os escribas eram os escritores, os tradutores, os que copiavam a lei, que interpretavam a lei e passavam, então, ajudavam no auxílio do cumprimento da lei. Então tinha esses dois grupos. Jesus ele vai começar a falar agora a respeito disso. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, os religiosos daquela época perseguiam Jesus, dizendo que Jesus não poderia ser o Cristo, não poderia ser o profeta, que havia uma profecia que se levantaria um profeta, porque Jesus vem falando algo novo, mas não era algo diferente. Na fala desses homens religiosos, Jesus ele não veio para cumprir a lei. Como que ele pode ser o Cristo, o enviado, o Messias, o profeta, se ele não cumpre a lei? Ele está falando coisas diferentes. Jesus realmente falava coisas diferentes, mas era a mesma coisa, as mesmas coisas que estavam na lei. A lei não dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não falava isso, mas Jesus dizia assim, amai-vos uns aos outros, um mandamento vos dou, que vos ameis. Era a mesma coisa, não mudou nada disso. Então parecia que Jesus estava falando algo que era contra a lei. Por isso que Jesus agora ele vai entrar e vai falar a respeito do cumprimento da lei e dos profetas. Então nós temos aí o termo lei e profeta, porque o Torá dividia o Antigo Testamento em lei, profeta e salmo, né? Então, quando você lê na Bíblia a lei, está falando dos mandamentos, está falando da palavra. Cumprir a lei é cumprir a palavra. Como pode dizer que Jesus não veio cumprir a palavra? Então esse é um aspecto que nós vamos começar a observar no nosso estudo a partir de agora, no Sermão do Monte. Jesus ele veio para cumprir a lei. A lei é a palavra. Outra coisa, antes de nós entrarmos no texto que nós lemos e falar um pouquinho sobre ele, sempre que você vai ler a Bíblia, nós temos aí o Antigo Testamento e o Novo. O Velho Testamento, o Novo, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Para alguns, a lei e a graça. Depois nós falamos um pouquinho mais sobre a lei e a graça. Qual é a ideia que nós temos? Que o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento, né? Nós temos um versículo interessante, alguns versículos interessantes nesse aspecto, mas eu quero lembrar, por exemplo, aqui, quando você lê Hebreus capítulo 11, Hebreus 11 fala sobre a natureza da fé, sobre a fé, homens de fé, homens que têm fé, o que eles fazem. E nós chamamos até de galeria da fé, homens que fizeram coisas tremendas através da fé. E o escritor anônimo aos Hebreus, no versículo 40 do capítulo 11, ele termina dizendo, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, respeito da nova aliança, do novo pacto, do novo testamento, a nosso respeito, para que eles, do Antigo Testamento, a antiga aliança, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento é aperfeiçoado no Novo Testamento. Você pega o sacrifício. Como era o sacrifício? Foi aperfeiçoado em Cristo. Em outras partes, a Bíblia vai dizer que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é sombra das coisas futuras, do Novo Testamento. O que é uma sombra? Se eu pego aqui e faço sombra, por exemplo, minha mão, eu coloco aqui, o sol está aqui, eu coloco minha mão, eu vou olhar e vou ver que é uma mão. Está o formato da mão ali, mas eu não vejo os riscos, eu não vejo a unha, não vejo os detalhes da mão. O Antigo Testamento é sombra,
O Novo Testamento é a própria mão, nesse exemplo que eu estou dando, né? Que eu estou dando. Então, Jesus ele vai falar exatamente isso. Porque eles viam Jesus falando algo diferente, mas era o mesmo sentido. Era a mesma mensagem, pregada de maneira diferente, aperfeiçoada na prática. Então, vamos lá. Fazendo essa breve introdução, Jesus ele vai dizendo no versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Quando ele está falando aqui leis ou os profetas, está falando sobre o Pentateuco, sobre o que os profetas falaram, né? Ele diz, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus veio cumprir. Aquilo que estava no Antigo Testamento se cumpre em Jesus. E ele cumpre aquilo que foi dito. Que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E Cristo vem para cumprir aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, nós temos um detalhe aqui importante. Versículo 17, Jesus diz assim, eu vim cumprir. No versículo 18, ele vai dizer, tem coisas escritas, daquilo que foi escrito, não vai cair um jota, não vai cair um tio, nem se omitirá até que seja cumprido. Aí já não é ele que cumpre. Algo será cumprido. Detalhe, não passará o céu e a terra, nem que um jota ou um tio. Jota ou um tio seria daquilo que foi escrito na lei, nos profetas, naquilo que foi escrito na palavra de Deus, vai se cumprir. Não vai ser tirado um tio, um pontinho, uma vírgula daquilo lá. Jesus diz, eu vim cumprir aquilo que está escrito, né? Não vai passar o céu e a terra até que seja cumprido aquilo. Aqui um detalhe importante para nós, irmãos, porque sempre houve aí uma discussão, conversa de algumas pessoas, até não digo só teólogos, mas os crentes no geral, falam, nós estamos agora na época da graça, no tempo da graça. Jesus está aqui, esse momento aqui, é claro que é um momento de transição do Antigo para o Novo Testamento, né? Você lembra que ele vai falar a respeito de João Batista? João Batista foi o último dos profetas se relacionando ao Antigo Testamento. Então, a graça e a lei não são duas coisas separadas. A graça, sempre houve a graça. Sempre houve a graça. Agora nós estamos no tempo da graça de Deus. Também tinha graça de Deus. Desde que Adão e Eva pecaram, ele mata ali o animal, cobre. Isso aí é graça. A graça já foi manifesta em vários aspectos, em vários momentos aqui, se você for ler no Antigo Testamento. Mas nós não tínhamos a palavra graça. Então hoje, a graça de Deus, né, a Bíblia diz, a graça de Deus se manifestou Cristo. Mas Cristo já estava no Antigo Testamento, né? Então, Jesus ele vem não para acabar com a lei, porque agora é graça. Na graça, nós vamos aperfeiçoar a lei. Lembra que no Antigo Testamento, na lei, se fosse pego no ato do adultério, agora na graça, Jesus disse, olha, se com teus olhos você cobiçar, você já adulterou. Foi aperfeiçoado, né? Em grosso modo, piorou na graça, piorou. Então Jesus veio cumprir. Isso é importante nós frisarmos, porque se nós somos de Jesus, se Jesus está em nós, nós também vamos cumprir aquilo que está escrito, os mandamentos de Deus para as nossas vidas. Versículo de número 19. Qualquer, pois, aqui não há exceção, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, olha que o negócio é sério, né? Porque você fala, não, mas eu não sou professor, mas aquilo que você faz
alguém olhando e você está ensinando. Veja a criança. Você não falou nada para a criança, mas você fala para a criança: por que você fez isso? É porque meu pai faz isso. É por que você falou isso? É porque minha mãe falou isso. Você ensinou? Tem que falar assim: não, você fez. E você fazendo, você está ensinando. Então tem um ensino pelo testemunho e tem um ensino que você vai ali pela teoria. E Jesus ele diz aqui: qualquer pois que violar, que não cumprir um dos menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, não é Deus, não são os anjos, seja lá quem for, que vai dizer: eu vou fazer de você grande, vai determinar que eu seja grande ou pequeno no reino. Quem vai determinar o que nós seremos no reino somos nós. Jesus disse: se você cumprir os mandamentos, observar os mandamentos e ensinar pessoas a cumprirem, você vai ser grande no reino de Deus. Caso contrário, você será pequeno no reino de Deus. Eu estou falando reino de Deus, mas aqui em Mateus está reino dos céus, né? Porque Mateus escreveu aos judeus e judeus não usam o nome de Deus. Então Jesus evitava isso colocando o reino dos céus. Versículo 20. Aliás, os evangelistas. Versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Aqui é um detalhe importante, por quê? Porque a lei, a justiça dos fariseus e dos escribas, baseado na lei e naquilo que eles acrescentavam, a lei, aquilo que eu disse que é o mecanismo, né? Como exceder essa justiça? Se eles mesmos que criaram não conseguem executar, né? Qual a diferença? Onde é que está o detalhe aí? O detalhe é que os fariseus, os religiosos dessa época, tudo que eles faziam era externo, era exterior, era para os outros verem, é para chamar a atenção, é para demonstrar aquilo que eles estavam fazendo. E nós, como que nós vamos exceder essa justiça? Fazendo de coração, fazendo pelo Espírito de Deus. E eles não podiam fazer isso. Nós fazemos para a glória de Deus. Nós fazemos por obediência, nós fazemos por coração, por direção de Deus, por impulso de Deus, né? Porque nós somos cristãos, nós temos Cristo em nossa vida. Nós fazemos não para receber aplauso dos homens, para os homens verem. Nós fazemos porque está dentro de nós, está no nosso coração, porque é aqui no coração onde o reino de Deus é implantado. Então, se o reino de Deus foi implantado em mim, aquilo que eu faço de coração, eu faço pelo Espírito, eu faço por prazer de conhecer e de praticar a palavra de Deus. Fazendo assim, eu vou exceder a justiça dos escribas, dos fariseus ou de qualquer outro religioso que faz por aparência ou para receber um retorno humano. Meu negócio é com o céu, meu negócio é com o reino de Deus. Então vamos lutar, irmãos, vamos lutar para sermos integrantes do reino, para sermos grandes no reino de Deus. Como que eu faço para ser grande no reino de Deus? Cumprir e ensinar aquilo que está escrito na palavra de Deus, de coração e pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. Próximo estudo nosso é a partir do versículo de número 21. Deus abençoe.